Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, que diz assim. Vamos fazer menção a partir do verso 11, que diz assim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a que não pertencem às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim e me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vocês prestaram atenção porque essa palavra nos ensina. O Senhor fala por parábolas ali no meio do povo com seus discípulos. Mas o que me chama a atenção é quando Jesus deixa bem claro que Ele é o bom pastor. E Ele dá a vida para as suas ovelhas. Aqui o Senhor já começa a nos ensinar. Eu não sei onde você está indo, não sei qual é a aprisco, não sei qual é o rebanho que você está indo. Mas preste atenção. Através dessa passagem, o Senhor nos dá a característica de um fiel pastor. A conduta dele, como ele tem que se portar. Porque Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e que por ele ser bom pastor, ele dá a vida às suas ovelhas. Todo pastor que é levantado por Deus, não mercenário, mas todo pastor verdadeiro que é levantado por Deus, ele vai ter algo na sua vida que marca o seu ministério, que marca a sua chamada, é o amor pelas ovelhas. O bom pastor, ele se importa com a sua ovelha, se está bem, se não está. Ele reconhece o estado da sua ovelha e quando vê a sua ovelha em necessidade, se for preciso, ele até dá a sua vida. Infelizmente, queridos, hoje, o cenário que nós vivemos é triste, mas infelizmente é um cenário que é iminente em nossos dias. Está aí. Muitos pastores com títulos apenas, não com a chamada. Mas por detrás dos títulos, há mercenários. É forte, mas é verdade, porque o mercenário, ele não é pastor. Ele pode até ter o título de pastor, mas ele não é pastor. E como se reconhece o mercenário? Ele não está nem aí com a ovelha. Se de repente ele está vendo a ovelha indo ao precipício, ou se ele vê ameaça, contra aquela ovelha, ele na primeira instância ele abandona as ovelhas, ele foge. Se ele estiver percebendo que tem perigo, que algo ruim vai acontecer com aquela ovelha, ele não se coloca em resgate, ele não se coloca na posição em ajudar, em socorrer. Ele foge porque ele não se importa. Então, o lobo, que aqui representa o inimigo de nossas almas, Satanás, ele vem e consegue arrebatar e dispersar as ovelhas quando se tem um mercenário na liderança. Então, cuidado onde você está indo, cuidado onde você está congregando, cuidado com o que você tem chamado de pastor. Porque se é um pastor omisso,
um pastor que não conhece a tua vida, um pastor que não sabe das tuas dificuldades, um pastor que não se importa com seu estado espiritual, nem o emocional, principalmente o físico, corra, saia daí, porque esse é o mercenário disfarçado de pastor. Nós olhamos aqui que Cristo, ele enviou seus discípulos para cuidarem de suas ovelhas. Por que ele enviou os discípulos? Porque os discípulos foram treinados por Jesus. 3 anos, sendo ensinados, sendo treinados, observando com um bom pastor, observando com o exemplo, o modelo de pastorear. E quando ele via seus discípulos, ele via debaixo de uma autoridade, ele via debaixo de uma unção. Estes sim, esses pastores apostólicos, estes sim, deverão estar dispostos a morrer pela palavra e pelo rebanho. Esses daí estão dispostos a pagar o preço que for necessário para que a palavra de Deus seja pregada e que a ovelha seja alcançada por essa palavra. Esses sim estão dispostos a pagar o preço, a se sacrificar pelo rebanho, aleluia, conforme o próprio exemplo de Jesus, o mercenário querido. Sabe o que acontece também? Não somente ele foge quando ele vê o perigo rondando as ovelhas, mas o pior, que o mercenário ele só trabalha pelo seu próprio ventre e conforto. Quantos mercenários nos altares, infelizmente, estão aí reinando, prosperando? Não que a prosperidade financeira não seja de Deus, é claro que é de Deus, e Deus quer sim que seus filhos sejam prósperos, principalmente seu povo, seus discípulos que ele levanta para cuidar do seu rebanho. É claro que Deus quer, mas fuja de lugares aonde você vê que só os pastores prosperam e as ovelhas estão morrendo. Somente os pastores, ou seja, esses pastores mercenários, só eles crescem. Só eles podem galgar o melhor, e as ovelhas passando por necessidades, ovelhas passando por privações dentro da casa do Senhor. Fuja deste lugar. Fuja, porque Deus não está aí. Esse não é o exemplo que Cristo deixou para a liderança cuidar do seu povo. Aleluia. Ele não somente trabalha pelo seu próprio interesse, seu ventre, como também não tem firmeza na palavra de Deus. Ele não se importa com o seu rebanho. Ele não tem firmeza. A palavra, ele não tem estrutura pela palavra, porque a palavra em si já é a própria estrutura, ela dá firmeza. Mas quando há mercenário, o mercenário, ele não tem uma vida pautada pela palavra. Ele pode até pregar, mas não vive o que prega. Ele vive abaixo de um engano. E quando vem um lobo, ele é o primeiro a fugir. Ele não se importa com as ovelhas. Até porque ele também não tem poder de Deus que o habilite a vencer o inimigo. Então como é que ele vai lutar uma guerra? Como é que ele vai entrar em uma batalha espiritual se não estar habilitado por isso? Então cuidado. Isso aqui é uma reflexão de alerta, onde Deus ele tem mostrado e aberto e quer abrir mais a visão do seu povo, porque infelizmente muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo conduzidos por mercenários com título de pastores. Cuidado, querido, tem muito lugar aí que Deus está trabalhando, tem muitos lugares ainda, eu creio, os remanescentes, que foram levantados por Deus. Muitas das vezes passam até dificuldades, passam por provações, mas estão ali, pagando o preço pela alma, pagando o preço pelo evangelho, pela palavra. Tem muitos aí, homens e mulheres de Deus, que estão fazendo um trabalho lindo, mas você reconhece a árvore pelos seus frutos, porque a palavra da verdade continua incomodando os religiosos, continua incomodando os poderosos da terra. Então, quando você vê um lugar que prega a verdade e que tem muita luta se levantando contra aquele ministério, pode ter certeza que ali há uma verdade, porque a palavra de Deus, ela incomoda, ela confronta esse sistema pecaminoso, mundano que nós vivemos. Vamos orar comigo?
Peça a Deus, eu não sei como é que você está, não sei como é que você se encontra, mas eu creio também que aqueles que ainda não estão no aprisco do Senhor, Ele tem interesse de resgatar, porque quando ouvir a voz de Deus, vai reconhecer aonde Deus está e vão ser arrebanhados, vão ser cuidados, vão ser pastoreados. Eu creio porque a palavra de Deus ela não mente. Então vamos orar comigo nessa manhã, nesse dia de hoje. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nosso bom pastor. Obrigado pela tua palavra, porque, Pai, o Senhor nos deu um exemplo de pastor que foi Jesus. Levanta, meu Senhor, lideranças, discípulos comprometidos com a tua palavra e que exerça esse ministério, meu Pai, tão lindo que é ser pastor, mas com muita responsabilidade, muito compromisso e muita verdade e, acima de tudo, com muito amor, ensinando as ovelhas o caminho que deve andar, direcionando as tuas ovelhas para que elas não caiam no precipício e, se por acaso cair, que eles com o amor vá atrás, cuide, resgate, porque o Senhor deu a vida por nós, Pai. Que as lideranças de hoje também venham ter esse entendimento e abra os olhos dos teus filhos que estão sendo governados, regidos por mercenários com títulos de pastor. Tem misericórdia. Muda o quadro da tua igreja. Muda, Pai, a situação que estamos vivendo. É minha oração que eu faço nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Se você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho, deixa seu joinha aqui, deixa aqui, ó, seu like. É bem importante para nós. Entendemos que esse conteúdo está chegando até a você e que você está sendo edificado em nome de Jesus. E seja um missionário, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus os abençoe. Fique com Deus.